Pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve de almoço, mas sempre com o intuito de trazer para vocês insights, aquelas perguntas diferentes, para que você repense o seu portfólio, pense suas posições e pense como investir de uma maneira melhor. E hoje nós vamos conversar com o Ricardo Campos, sócio fundador da Rich Capital, sobre o cenário macro, sobre um tema que não mata ninguém de tédio aqui no Brasil, não é, Ricardo? Sim, sempre muitas novidades, muitas coisas acontecendo. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. É sempre um prazer receber vocês e a gente tem um ano, a gente teve em 22, 23 anos com muita oscilação de posição, muita gente eu lembro muito do ano passado, estava todo mundo com muita certeza no começo do ano e muita gente errou essa certeza ao mesmo tempo no segundo semestre. E a gente começou o ano de 2024 justamente apostando em quedas de juros para patamares mais comportados, né? Se a gente fala aqui de Brasil voltar a recuperar os patamares de um dígito e nos Estados Unidos ainda mais forte, ter um cenário de taxas de 5%, voltar a patamares mais moderados. E o que a gente viu foi um primeiro semestre indo na contramão disso e mantendo as taxas ainda em níveis bastante elevados. Agora a curva está certa? Olha, essa questão de juros, né, virou já há algum tempo a pergunta de $1 trilhão, né? No começo do ano entramos aí achando que os primeiros cortes, né, seriam em março, seriam 7 cortes. Já estamos num momento, né, que as apostas principais são em um corte, né? Já tem bancos como o Citigroup falando em 3 cortes, assim, é muito difícil saber, né? A quantidade de estímulos colocado nas principais economias do mundo, junto com deslocamentos na cadeia de produção, fizeram uma bagunça e hoje ninguém tem certeza do que está acontecendo. O próprio Bernanke colocou isso há alguns dias. E a posição dos Estados Unidos, que vamos dizer assim, é o motor da economia global, é o país que está crescendo bem também e que está com atividade muito boa, não tem muito motivo para eles acelerarem esses cortes. Né? Você quer fazer mais corte de juros quando você tem medo que a sua economia está desacelerando. E os dados não estão mostrando uma desaceleração muito forte. Óbvio que mudanças nas taxas de juros, tanto para cima quanto para baixo, demoram 7, 8, 9 meses para ter um efeito na economia, como se fosse um grande navio fazendo curvas. Mas não tem nenhum indício disso. Na verdade, pelo contrário, né? O desemprego nos Estados Unidos continua em níveis bastante baixos. A gente está tendo uma imigração bastante forte para os Estados Unidos. E o crescimento dos Estados Unidos está tendo, né, perspectivas de aumento ainda. Fora o que já tem, fora toda essa questão, né, de tecnologia que a gente pode falar também. Então, eles não têm porque sair correndo para baixar juros. O efeito de juros mais alto nos Estados Unidos acaba tendo mais efeito fora dos Estados Unidos do que dentro. Porque, assim, os países emergentes sofrem mais por taxas de juros mais altas, porque a competição pelo dinheiro fica complicada. Você tem uma taxa de juros nos Estados Unidos, que teoricamente é um país com menos risco político e de desvalorização e etc., eu não consigo baixar muito os juros do meu país. Aí a gente pode entrar numa outra seara, né, que é a seguinte, só me estendendo um pouco na pergunta, você me disse, eu preciso terminar. Mas assim, o Brasil, né, a gente está discutindo muito se o governo está gastando muito mais do que deveria, não deveria, se o arcabouço, né, já deu errado, ou se vai dar ainda, ou como é que é essa história. Mas está havendo essa discussão. Nos Estados Unidos, essa discussão não acontece. Os Estados Unidos está fazendo
7% de superávit, de déficit. O atual presidente é a favor de gastar mais, e o Trump, que parece ser o concorrente, é a favor de baixar os impostos. Então, em qualquer um dos cenários, o déficit aumenta. Num país que está com 30 trilhões de dólares de dívida, né, tem aumentado muito nos últimos 10, 15 anos, você está falando aí de custos com juros de 1,5 trilhão de dólares por ano. Né? Então, é um mundo que, depois da Covid, se alavancou demais, né? As economias gastaram muito e era um momento em que os juros eram baixos. Agora, com os juros aumentando, por conta da inflação que subiu, é um mundo mais perigoso nesse sentido. Né? Óbvio que cada país está em um momento diferente, né? Tem a questão da China contra os Estados Unidos, tem a questão da descarbonização, a questão toda da duplicação das cadeias de produção, né, para fazer o nearshoring, para ter o cara que você confia produzindo perto de você e não depender, né, de um país que você tem algum conflito geopolítico. Então são todos fatores que não ajudam, né, nesse processo dos juros cair. O que ajuda? O que ajuda é esse momento em que China está mais uma vez apostando em produção industrial forte para voltar a crescer o PIB. Né? A China, por muitos e muitos anos, usou a parte de desenvolvimento imobiliário para crescer. Né? Hoje, esse processo meio que parece que chegou no fim. E o que ela está querendo usar agora é ajudar, né, na medida do possível, em emprestar dinheiro, emprestar recursos, uma série de coisas para os produtores chineses para conseguir cada vez mais produzir itens industriais a preços baixos, né? Tem aí o exemplo óbvio, né, do carro chinês, que a gente está vendo aí circular nas ruas, tem os chips que eles já produziram e uma série de outras coisas que são produzidas e vendidas para o resto do mundo que tem um componente de, por ser produzido bem barato, trazer uma inflação mais baixa, uma desinflação para o resto do mundo. Mas no mais ainda é um mundo, né, e aí voltando para a sua pergunta, que você não consegue saber quando que os Estados Unidos vai baixar esses juros, e ele não quer e não tem por que tomar essa decisão agora. Então, provavelmente, o nosso espaço para baixar juros, além de outros componentes internos que a gente pode conversar, fica menor uma vez que os Estados Unidos vai baixar menos os juros lá também. E pensando em dívida americana, o que poderia puxar esse freio? A gente tem um déficit de 7% ao ano, juros altos, o déficit primário 7% ao ano, mais o déficit vindo de juros mais altos, aumentando essa dívida. Mas quem puxa o freio de mão? O freio de mão, assim, a decisão de quanto gastar um país é a decisão do Congresso. Né? Tanto aqui quanto lá, junto com o presidente. Né? Tem um espaço, tem um budget anual que você, né, vota a respeito de como fazer isso. Mas como eu falei, essa decisão lá não está pegando, eles não veem isso como um problema. Porque os Estados Unidos sempre foi o país que pagou as contas. O problema é que nas últimas décadas, falar mais de uma década, o governo americano virou o grande, né, tomador de risco de todo mundo. Então, né, no evento mais recente, poxa, os bancos regionais estavam com problema porque, né, tomaram muito dinheiro a taxas curtas, a taxa futura subiu e eles se deram mal. O que o governo fez? Falou assim, não, o Tesouro fez. A Yellen chegou lá e falou assim, não, peraí, deixa que eu seguro esse risco para você, né? Eu sou o seu segurador além do negócio. Então, o que está acontecendo em muitos outros eventos é que o governo vira, né, o last resort de garantir todos os riscos do mercado. Então, ele está se endividando para fazer isso e até agora não houve nenhum questionamento a respeito dos Estados Unidos pagar isso ou não. Então, por isso que, poxa, né, falava assim, olha, a taxa de juros dos Estados Unidos é 5, então o Brasil não pode, por exemplo, cair de 9. Supondo que a gente deveria estar em 9 ou 8, né? A gente pode ir para 8? Se a taxa americana é 5, pode ficar só 3?
de diferença entre Brasil e Estados Unidos, ou né, vai todo mundo mandar dinheiro para fora porque é melhor ter 5 nos Estados Unidos que 8 no Brasil? Talvez historicamente não, porque o Brasil sempre foi visto como um país com mais risco fiscal do que os Estados Unidos. Podemos ter essa discussão se hoje isso está se invertendo, porque os Estados Unidos estão gastando mais do que o Brasil? Né? Não sei, né? Assim, talvez olhando dos últimos 3, 4 anos, sim. Talvez com o que está acontecendo esse ano, né? Dessa dificuldade da gente, né? Cumprir com as metas do arcabouço, né? Podemos voltar a ter 4 ou 5, ou seja lá qual o número. A gente teve um ano passado com o IPCA razoavelmente comportado, tá? Mas agora a gente começa a discutir se a política de manutenção de juros aos patamares que deveriam arrefecer um pouco a economia, permanecerá. E aí isso dá luz sobre 2 grandes indicadores macroeconômicos, né? Juros reais e inflação, né? A gente tem hoje precificado os juros reais a um patamar razoavelmente alto, inflação razoavelmente comportada. Qual a sua visão para próximos passos? A gente deve manter essa linha ou a gente deve ver juros mais forçados para baixo e isso escapando, refletindo um pouco a inflação? Essa é outra grande discussão, né? Porque no último Copom a gente teve aquela decisão, né, de baixar 0,25 com 5 membros do Copom votando a favor disso, 0, né, e 4 votando contra. Os 4 que votaram contra foram exatamente os membros indicados pelo governo Lula. E aí começou-se a discutir se, poxa, esses 4 membros mais os outros 5 membros, incluindo o presidente, a serem indicados a partir do ano que vem, vão aproveitar, né, e ter uma política mais de vamos baixar juros para fazer a economia crescer, independente da inflação, porque isso se resolve com o tempo, né, que é aquela política, né, desenvolvimentista, né, de governos de esquerda do mundo. Você tem, assim, argumentos para os 2 lados, né? O que eles colocaram a mais de mudar, né, o guidance que eles vinham falando ou não, o custo de fazer isso ou não, e meio que passou essa história. O problema é que o que está acontecendo hoje, né, quando você pega as notas do próprio Banco Central, do porquê esses juros caiu, tem explicações claras, né? Que é, por exemplo, o dólar está num nível um pouco mais alto. A nossa política fiscal está um pouco mais incerta com os novos gastos que têm sido feitos pelo governo. E a chance da gente fazer a meta de 3%, né? E aí, nesses dias comentado pelo próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que, poxa, a meta de 3% é muito difícil de ser cumprida, né, te levam a colocar mais prêmio no mercado. Ou seja, né, se a meta é 3%, você fala, poxa, eu aceito receber inflação de 3 mais uma taxa de juros? Você fala, não, eu quero um prêmio porque eu não sei se esse governo está realmente focado em fazer esses 3. Não é que a diferença dos 3... para um número maior, esse 0,10, 0,20 comentou, é muito diferente. O problema ele sempre começa, né? E a meta é 3 ou a meta é os 3 mais um 1,5 de intervalo da meta? Então vamos mirar o 4,5, porque quem mira 4,5 faz 5, quem mira 5 faz 6 e assim por diante, né? Então tem essa discussão. Assim, a meta ser 3 é um número cientificamente calculado e que 3 é a melhor coisa para a economia crescer. Não existe nenhum estudo com relação a isso, assim como não tem para o 2 nos Estados Unidos. Mas uma vez que uma meta é definida, o Banco Central tem que ter aquela preocupação de cumpri-la. Esse que é o ponto principal. Agora, o último dado do IPCA que saiu mostra o que, de fato, os economistas, né, e eu não sou, posso me eximir disso, acreditam que deveria ser, ou seja, que a política monetária funciona, né? Todos os índices de difusão, ou seja, né, a quantidade de aumentos em relação aos não aumentos, né, em categorias diferentes, está diminuindo, né?
A parte de grãos, né? Tá com os preços caindo, então ajuda a parte de alimentação fora do benefício e etc. A parte de serviços, que é o que realmente tem um componente inercial, ou seja, né, o de ontem explica o de hoje, que ainda é um pouco acima do que a gente gostaria, mas esse também tem caído ao longo do tempo. Então, assim, isso está evoluindo em direção ao número que a meta deveria ser. Mas uma vez que você não acredita que o Banco Central vai fazer o esforço para manter a inflação na meta, as expectativas de inflação, né, do Boletim Focus, que é aquela média dos economistas estimam para a economia da inflação do próximo ano, do ano seguinte, até 2026 começaram a ter o primeiro traço um pouco mais alto do que eles vinham tendo. Isso, na verdade, tem um custo, porque você vai ter que pagar, quando você fizer um leilão de títulos do governo, você vai ter que pagar uma taxa de juros mais altas por a pessoa que for comprar aquele título, investir naquele título, aceitar comprar aquele título. Então, isso tudo aumenta o nosso, né, taxa de juros real que a gente tem que pagar e a inflação esperada daquele negócio. Então, por isso que o governo acaba tendo que pagar mais juros, né? Às vezes muito por uma comunicação ruim, palavras mal colocadas por um membro do Banco Central ou por um membro do Ministério da Fazenda. Exatamente. E a gente vê também um desenho de fluxo de capital. A gente teve fluxo de capital vindo para a Bolsa Brasileira no fim do ano passado, um curto período de tempo, um volume expressivo, e esse ano a gente vê uma saída de capital razoável. É muito por aí, por causa de fiscal, muito de... Como é que é o olho global para o Brasil hoje? Assim, Brasil, né, tem aquela velha história da bolsa barata, né? Todo mundo fala, não aguento mais falar que a bolsa é barata, não aguento mais bolsa. Tem até um grupo que a gente tem lá que tem uma bolsinha e uma barata, sabe os emojis? Todo mundo coloca todos os argumentos indo para a bolsinha com a barata do lado, a bolsinha com a barata do lado, que todo mundo repete sem parar, né? Então, teoricamente, explicaria alguma coisa. Mas se for ver, imagina assim, o juro real indo para 6%, né? Um pouco do assunto que a gente discutiu agora há pouco. E das principais empresas do Ibovespa, a Petrobras é a maior. E acabamos de ter uma grande, né, discussão a respeito, né? O presidente da Petrobras foi mandado embora, né? E mais uma série de afirmações que não são aquilo que você, enquanto sócio da Petrobras, gostaria de ouvir. Então isso tem um efeito. Nas principais empresas do Brasil, né, acabam sofrendo com isso, e assim como qualquer outra empresa, uma vez que você tem que trazer, né, o valor de uma empresa hoje é o soma do lucro, né, nome bonito, né, dos fluxos de caixa da empresa trazidos ao valor de hoje. Você traz eles a uma taxa mais baixa, o valor que você chega aqui no valor do dia de hoje é um valor mais baixo. Então, você soma essas duas coisas, você tem uma dificuldade da própria bolsa subir. Então, quando você teve, né, e o começo da história não foi no Brasil, o começo da história foi lá fora, né, foram os 3 dados do CPI, do número de inflação americana vindo ruim, essa mudança da taxa de juros lá fora, e aí essas discussões a respeito, né, da nossa meta de inflação e da nossa, né, gastos, né, com novos incentivos todos a mais gastos, desde números de salário e assim por diante, que a gente tem visto aí, né, do governo fazendo a economia e que acaba atrapalhando isso. E isso tem um efeito duplo, né? Porque não só a bolsa cai, porque você traz ela a uma taxa de juros mais baixa, mas um país que gasta muito tem que pagar muito no dinheiro que ele quer pegar emprestado. O dinheiro que ele quer pegar emprestado é o valor do título que ele tem. Então, quando o título, ele precisa pagar muito nesse título, a taxa de juros que ele vai pagar é maior. Então, a bolsa cai e o título fica mais interessante para o comprador de título. Então, você pega aqui no Brasil, poxa,
as pessoas físicas comprando esses títulos todos, né, que pagam aí 10, 11, 12, 13% de juros, e muitas vezes ainda isentos de imposto de renda, né, fica uma comparação desleal, né? Assim, né, parece aquele negócio do Silvio Santos, né? Você prefere, né, 12, 13% ao ano, sem Garantido. risco, ou apostar que, né, as empresas vão bem, que os juros vai cair, etc. Mas assim, brincadeiras à parte, se as coisas forem razoavelmente... Bem, lembra o seguinte, né? Se a taxa de juros é 12 ou é 10, sei lá, uma coisa que vai no número alto, quando você traz esse fluxo de lucro das empresas a valor presente, você não vai trazê-los a 10. Você vai trazê-los a 15, a 16, 17, para você ter um valor presente positivo. Mas senão, você não vai comprar. Então, lembremos que todo esse valor da Bolsa hoje, por que a Bolsa não subiu? Porque você, na verdade, está descontando isso tudo a 14, 15, 16% ao ano para dar aquele valor. Então, se as coisas não piorarem, ou eventualmente, né, só vou falar piorar, não piorarem, você vai ter, né, nas empresas que fizerem o mínimo do que está esperando em termos de rentabilidade das empresas, né, de lucro que elas estão gerando ao longo do tempo, vão ter esses retornos de 15, 16, 17, 18% ao ano, ao longo do tempo. Né? Óbvio que renda variável varia, mas você tem uma expectativa de retorno como você nunca teve. Antes da renda variável e risco de crédito? Olha... Comentou os títulos isentos, eu não ia deixar passar. É assim, virou o craque da vez, né? Todo mundo quer, né? Você abre um fundo, vai captar, você faz um negócio, vai captar. Os prêmios, né, de crédito para títulos de crédito estão muito baixos. Né? Talvez no mercado mais normal, eles não teriam esse prêmio, teriam um prêmio maior. Então as coisas normalizando, esse prêmio diminui, que não quer dizer que você vai perder dinheiro se as taxas de juros fecharem, porque ele tem esses dois componentes, né, tanto da taxa de juros quanto do risco de crédito, nos títulos que estão sendo investidos. Porque a demanda é isso, né? A gente acabou falando por que a Bolsa não subiu, né? Além da pessoa física estar condicionada, né, por esse craque aí que está acontecendo, os institucionais também estão conseguindo, com as próprias NTNBs e afins, né, bater as metas atuariais deles. E os estrangeiros estão, né, inebriados pela questão da inteligência artificial. Né? A NVIDIA, o efeito secundário da NVIDIA na Amazon, na Microsoft, né? A Meta, né? Então, todas essas coisas que, poxa, além de você ter, né, Estados Unidos, que você tem menos risco, né, do que Brasil, menos risco de moeda, você ainda está ganhando, né, há N anos seguidos, né? Então as pessoas gostam de comprar coisas que sempre sobem. Né? A gente, né, parte daquele pessoas que as árvores não crescem até o céu, né? Em algum momento elas param e muitas vezes, né, os mercados caem também. Então, assim, em algum momento você vai ter essa reversão. Se ela vai ser agora ou não vai, porque essas empresas, né, que elas são realmente fantásticas, maravilhosas, elas não vendem só produtos dos Estados Unidos, né? Elas vendem no mundo inteiro e elas estão gerando uma quantidade de capital brutal. Então, diferente da maior parte das empresas do próprio S&P, elas não são empresas que tomam dívida, elas são empresas que têm caixa positivo, inclusive, que fizeram grandes investimentos para se manter na liderança e que provavelmente vão continuar ao longo do tempo. Mas assim como toda nova tecnologia, elas tendem em algum momento a entrar em territórios de bolha. Não sei se agora, já estamos, se vamos estar, mas provavelmente isso vai acontecer. A NVIDIA hoje vale mais do que Intel, AMD, IBM e mais uma série de outras possíveis concorrentes somadas. A NVIDIA criou, né, além da placa do GPU, né, aquela placa que consegue fazer várias operações simultâneas, né, muito mais eficiente que uma CPU, ela está há mais de 10 anos trabalhando na linguagem dela, né, na CUDA,
né, oferecendo para diversos tipos de programadores há muitos anos, e acabou se transformando na linguagem que, né, junta todos os tipos de programação e transforma isso em linguagem de inteligência artificial deles. Então eles têm hoje não só o que inicialmente, né, como eles cresceram na parte de placas para videogames e placas mais rápidas, agora essa parte de inteligência artificial não é só o hardware. Hoje eles têm um software que explica, né, essa grande vantagem que a NVIDIA tem e, portanto, né, esse aumento de preço que ela está fazendo, e o último resultado da empresa foi incrível também, quer dizer, não é que ela está deixando de entregar, né, ela ainda continua entregando, e isso tem milhões de efeitos em toda a cadeia. Agora, né, não quer dizer que vai subir para sempre, né, é o que todo mundo do mundo inteiro está acostumado a colocar dinheiro nos Estados Unidos nisso, e não vai ser isso que vai, né, ser bom para sempre. Quando isso vai mudar? Não sei. Não dá para saber. Agora, mesmo você olhando o S&P, e aí tentando fugir um pouco da obviedade, se você olha o S&P esse ano versus outros índices, já não está mais tão bom, né? A Europa está indo melhor do que os Estados Unidos, o Japão está indo melhor que os Estados Unidos. Várias commodities, e aí principalmente as hard commodities, né? Não os produtos agrícolas, mas os metais, né? O cobre, o ouro, a prata, deu uma grande acelerada agora, começam a ter um crescimento, talvez voltando para aquela questão que a gente falou lá no começo, a respeito de uma preocupação, né, com a possibilidade dos Estados Unidos, né, imprimir moeda. Tem gente falando também já de, na verdade, né, pensa, o russo, o chinês, já não quer usar toda a sobra de caixa deles para comprar títulos americanos, uma vez que eles estão, né, nessa guerra fria nova que existe no mundo, e muitos deles, né, além, como isso já é um fato, e a questão imobiliária também, né, onde boa parte da poupança americana, poupança chinesa, desculpa, ia ser investida, de repente esse pessoal começa a investir em ouro, que também um ativo ficou muito para trás esses anos todos. Então, talvez assim, debaixo do óbvio que a gente está vendo, você já está vendo algumas coisas, né? O próprio índice de emergentes como um todo já está tendo uma performance melhor, né? A China, né, que depois de cair por praticamente 2 anos, uma magnitude muito grande, começa a ter algum tipo de recuperação, e assim como outros emergentes. Então, assim, é bom a gente ficar de olho, porque as coisas sempre estão mudando, as coisas não vão ficar iguais, e a manchete do jornal de hoje, que é, né, o resultado de ontem, vai ser a mesma manchete daqui a 3 e 6 meses, e realmente esse é o trabalho do gestor, tentar, né, olhar um pouco na frente do que está sendo falado no dia a dia. Maravilha, estamos batendo esse papo com o Ricardo Campos, sócio fundador da Reach Capital, sobre o mercado financeiro brasileiro, sobre o cenário macro, como a evolução das taxas de juros se comportou e vem marcando o preço no mercado esse ano, e também um pouco de como as nossas perspectivas vêm desenhando esse cenário, que a gente pode olhar, se atentar e pensar em nossos portfólios de investimentos para tentar, de certa forma, se proteger essas oscilações, mas também marcar suas posições estratégicas. Agora nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Ricardo Campos, sócio fundador da Reach Capital, sobre o cenário macro, sobre as nossas perspectivas para ano, olhando um pouquinho de taxa de juros, olhando um pouquinho de inflação, enfim, os componentes estão fazendo preço esse ano, e eu vou voltar para esse bloco trazendo justamente esse ponto. A gente, aqui no Brasil, já era razoavelmente acostumado a olhar a reunião de Copom e ver
a ata, ver para onde isso indicaria próximos passos e isso fazer preço em bolsa. Mas, nos Estados Unidos, por muito tempo, as reuniões vinham quase como pro forma. O pessoal já sabia o que esperar e a expectativa se confirmava. As últimas reuniões, no entanto, marcaram o preço do mundo inteiro, né? O que mudou nessa... de fato mais incerteza, mais uma expectativa menos clara do mundo quanto à política de juros americana, ou os mercados ficaram mais sensíveis de alguma forma, eventualmente pela própria profusão das informações? O Brasil tem se comportado como um beta alavancado ao cenário do Fed americano. O que todo mundo tem comentado é claramente o que a gente tem visto, grandes movimentações, inclusive a qualquer release, qualquer novo dado americano que é liberado, os movimentos dos mercados são muito grandes, até muito maiores do que deveriam ser, uma vez que todos esses dados têm volatilidade muito grande, eles são corrigidos bizarramente, depois de um mês, não tem essa ciência toda, que se espera que esses números deveriam ter. Então o mercado está muito atento a isso, o Cascari, que é um dos membros mais duros, mais rock, do Fed americano, falou até de eventualmente, caso os dados mostrem uma piora, a gente até estaria disposto a novos aumentos de juros, ao contrário do que todo mundo imagina, que a gente comece agora com um ciclo. Não que seja o cenário mais provável, mas abrindo essa possibilidade. O mercado está muito longe ainda de conseguir tomar uma decisão, de conseguir colocar muito risco nas carteiras por conta disso e realmente está preferindo, como a gente colocou, alocar mais risco a essas teses de inteligência artificial que com certeza nos próximos 10 anos vão ter muito para fazer. Assim como teses que no ano passado acabaram até acelerando demais e tendo uma surpresa negativa, como a história dos carros elétricos. A questão toda das empresas de lítio, as empresas de cobre, as empresas de veículos como a própria Tesla, tiveram naquele momento que a descarbonização era o mote da vez, e todo mundo vai, de repente dá uma rateada nesse ano e aí os papéis caem em 30%, 40%, 50%. A gente tem que tomar muito cuidado quando acredita cegamente numa tese. E muitas vezes as pessoas ainda gostam de fazer aquele negócio de falar assim, não, poxa, realmente, agora o negócio os carros elétricos, eu vou comprar. Quando você faz investimento, você fala assim, tá bom, mas poxa, eu estou falando isso hoje. Quantas pessoas já não pensaram nisso ontem, semana passada, mês passado, ano passado? Então, se está todo mundo falando desse tema hoje, adianta eu comprar isso hoje? Será que o preço já não andou para fazer isso? Será que é seguro eu comprar hoje? Porque quando você compra um negócio, você sempre tem que ver que você tem que vender isso para alguém algum dia depois. Não adianta você querer comprar um negócio que todo mundo já comprou. Você tem que sempre ver, aí um negócio que até o meu grande mestre Luiz Stuberger sempre falava, ele falou, olha, você tem que não olhar para o mercado do jornal de hoje, porque falo de ontem, e nem falar do tipo, poxa, daqui a 50 anos vai estar todo mundo de carro voador, então não vou comprar a Volkswagen, seja lá qual for. Você tem que ver Embraer, um mercado de... Embraer, a eVTOL, que bombou agora. Aí você tem que, poxa, fala assim, o que vai acontecer nos próximos 6 meses, a 1 ano, que eu consigo ter alguma visão. E no caso das empresas, você vê que realmente qual empresa tem um modelo de negócio de sucesso, que está plantando as bases para criar isso e pode ter muito sucesso, muitas vezes independente do que está acontecendo no governo. Porque também uma coisa não explica a outra. Se você for ver no Brasil, nos últimos 20 anos, poxa, quantos anos de governo maravilhoso que eu acho que teve, independente de qual o seu
sua visão de governo? Provavelmente nenhum desses foi assim um governo nota 10 no Brasil nos últimos 20 anos. E mesmo assim, quantas empresas surgiram? Quantas empresas estão ganhando muito dinheiro hoje e que você, olhando só para a política, acharam que aquilo seria causador desse crescimento? Então, assim, eu acho que tem que balancear um pouco dos dois. Eu acho que você teve aí, desde 2008 até 2024, estão 16 anos de subida incessante dos mercados americanos. Será que agora, a gente chega num momento em que as taxas de juros baixas, que ajudaram muito essas empresas, muito focadas em tecnologia, você não está chegando numa exaustão desse movimento? E um país como o Brasil, que faz mais produtos ligados a commodities, que foram tão deixadas de lado esses anos todos, que valeram tão pouco, que foi tão pouco investido, porque se você quer extrair mais minério de ferro hoje, ou extrair mais cobre, ou extrair mais lítio, ou fazer mais uma planta de celulose, você não faz de um dia para o outro. São projetos de 5, 7, 10 anos. E o Brasil sempre esteve produzindo isso, e isso valeu muito pouco no mundo nos últimos 15 anos. Não à toa, quando você fala, qual é o retorno da Bolsa nos últimos 2 anos? Ruim. Qual é o retorno nos últimos 3 anos? Nos últimos 5 anos, 10 anos, todas as janelas fala, parece que é ruim. Só que você está chegando num ponto final de que realmente a nossa Bolsa hoje está de graça. Então, não importa quanto tempo você pega, se o final é horroroso, você sempre vai chegar à conclusão de que isso aqui foi horroroso. O que não quer dizer que vai continuar assim. Se as commodities valorizarem no mundo, por conta disso que a gente está falando, do mundo precisar mais, se a gente de fato for querer um mundo com menos energia suja, um mundo com mais nearshoring, vamos repetir as cadeias na América Latina, no México, para não ficar tudo na China, vamos depender menos de Rússia, de Turquia, de China, de outros países emergentes, vamos fazer alguma coisa mais aqui. O Brasil pode ser um país que, meio que, por falta de outra opção, pode ser um cara beneficiado. A gente, às vezes tem uma rusga fala do presidente da França, briga com o presidente americano, fala do não sei quezinho, não sei o que lá, mas a gente, no final das contas, vende carne por Oriente Médio, compra ao mesmo tempo fertilizante da Rússia, vende alguma coisa para os Estados Unidos, faz negócio aqui, quer dizer, a gente é de um jeito meio atabalhoado, em que os nossos líderes acabam se atrapalhando um pouco nas falas, a gente não arranja briga séria com ninguém e continua a produzir para o mundo todo. Então o Brasil é um país, que está produzindo cada vez mais grãos. Imagina, a gente vai tá fazendo, daqui a 10 anos, o dobro do que a gente faz hoje de grãos. E o número de hoje já é 10 vezes maior do que a gente fazia há 20 anos atrás. O Brasil, com a exploração da margem equatorial, vai se tornar, vai chegar aí para 5, 6 mil barris de petróleo por dia, que coloca a gente na 4ª melhor posição de exploração de petróleo do mundo. Então Estados Unidos, Arábia Saudita, a Rússia e a gente. A gente passou todos aqueles países do Oriente Médio que a gente falava, a gente passou todos, vai passar todos. Quanto isso não fez por esses países? Quanto isso não pode fazer pela gente, pela Noruega? Quanto tamanho do fundo da Noruega é só de fazer esse tipo de coisa? Óbvio que a gente tem os problemas que eles não têm, mas assim, a gente pode estar chegando num momento bom. A gente tem aquela história, todas as reformas que a gente fez, etc. Trabalhista, tributária, previdenciária, etc, etc, etc. E ao que parece, todo esse sistema de checks and balances entre STF de um lado, Congresso do outro, Executivo do outro, etc., que olhando os dados independentemente parecem tão ruins, mas que um não deixa o outro, deixa ele dar uma raspadinha no muro, mas não deixa ele se estrupiar, O quanto isso não pode fazer a gente está evoluindo, menos rápido do que a gente gostaria, mas em direção a um negócio melhor. E para aqueles que acham, o governo atual muito ruim, que por isso o Brasil fica ininvestível,
se ele for tão ruim de fato, e as pessoas perceberem isso, né, e a gente não conseguir fazer um plano de governo, eventualmente a gente tem uma troca de presidente daqui a mais 2 anos e meio. A gente já vai ter uma boa amostra disso na eleição de prefeitos, né? E se só gastasse e resolvesse o problema, o próprio Bolsonaro teria se reeleito, porque, né, a PEC Kamikaze, que foi aprovada, foi uma loucura de dinheiro, junto com, né, incentivos de combustíveis, junto com uma série de outras coisas. Então, assim, não dá pra gente colocar em pedra, e não dá pra, né, que nem eu falei, poxa, não dá pra olhar só pra amanhã. Se por acaso a gente vê que vai acontecer um negócio muito melhor daqui a 2 anos, e os preços estão muito baratos hoje, não vai ser só no D0 de 1º de janeiro de 2029, é isso? 2027, que a gente vai ter os mercados melhorando. Isso aí vai adiantar. Isso aí vai adiantar. 3 meses antes do impeachment da Dilma, os mercados começaram a melhorar. E aí todo mundo falando, tá acontecendo, não sei, não vou comprar ainda, não tô entendendo, não sei o que lá. E às vezes o negócio já foi, antes de você ver. Então, o ideal é sempre você ter uma carteira balanceada, sempre ter uma carteira que vai olhar para um pouco de tudo e vai se aproveitar. Óbvio que tem mais, né, conservadorismo, um pouco menos produtos mais com volatilidade e vice-versa, mas você sempre tem que ter na sua carteira. Não dá para querer acertar, não, agora que tá tudo bem, eu vou comprar tudo em bolsa. Acertar se o tá olho tudo na bem, mosca, tá tudo bom. acertar cada virada. Se tá tudo bem, tá tudo bom, o preço não é o preço barato que tá hoje. Por definição. Porque mais gente comprou, né? Sempre vai ter alguém mais inteligente que a gente, sempre tem alguém mais rico, mais bonito, mas sempre vai ter. Não adianta a gente querer achar que vai ser escolhido, né, de Deus. Então, assim, o ideal é você ter uma carteira que em algum momento isso vai acontecer. Quando vai acontecer, ninguém sabe. Você trouxe um ponto interessante sobre a mudança de governo. A gente passou, se pegar uma janela de 10 anos, a gente passou por impeachment, a gente passou por trocas do que seria polarização 2 vezes, mas a gente mantém uma linha. Até estranho falar isso de Brasil, mas as instituições são razoavelmente fortes. E mesmo as coisas que a gente acha meio estranhas, essa história de um centrão muito forte no parlamento, segura uma linha. Então, nessas estratégias de nearshoring, por exemplo, países que estão procurando parceiros comerciais, vem nisso algo importante. Você não vai querer fazer negócio com um país que, se troca o presidente, ele vai olhar e falar, se você é amigo do meu inimigo, então é meu inimigo, então não vai mais ter negócio. Aqui a gente conseguiu preservar, com todo o auê que a gente vê para dentro, conseguiu preservar uma continuidade global. E isso, como cadeia de fornecedores, funciona tanto para a gente no nearshoring, quanto a própria China. Vai aumentar a produção industrial na China, então vão ter que comprar ferro, não compra ferro da gente, porque quem tem para comprar ferro. A State Grid fez um investimento de $5 bilhões no Brasil. Isso no ano passado. Quer dizer, quantas empresas, aliás, quantos investimentos dessa monta foram feitos no mundo, assinados no mundo no ano passado? É um valor razoável. Imagina esse dinheiro entrando, quanto emprego que gera. Esse negócio vai acelerando a nossa economia, sem dúvida nenhuma. E eu vou te fazer uma pergunta quase cunhada da sua experiência pessoal. Mas você está justamente falando, olha, você não vai acertar o olho da mosca em cada virada no ponto certo. Isso traz para o Brasil um desafio particular para um gestor macro. Então, como ser um gestor macro no Brasil? Olha, lá no nosso time, nós temos pessoas com backgrounds muito diferentes. E a gente tenta fazer isso um pouco melhor do que a média do mercado. Né? Óbvio que a gente, um time de pessoas, né? E não sou eu, né? É todo mundo que está ali na equipe estudando mais especificamente um cenário o dia todo do trabalho. Quer dizer, a gente já tem uma chance baixa de acertar. Uma pessoa que tem outra ocupação, que é um dentista, que é, né, um professor, que é qualquer outra coisa, querer fazer isso com base na orelhada, a chance é muito menor. O que a gente tem hoje? Tá? Hoje a gente tem
uma exposição em bolsa historicamente um pouco abaixo do que o nosso histórico. Nós temos posições que se beneficiam de uma taxa de juros um pouco mais altas, como por exemplo os bancos. Nós temos posições de empresas que têm pouca variabilidade na receita delas, como por exemplo as utilities, ou seja, aquelas empresas que vendem energia elétrica ou saneamento, ou etc., né, que essas receitas trazidas a valor presente por essas taxas altas garantem praticamente uma confiabilidade de que aqueles 16, 17% ao ano vão se traduzir em resultado para o nosso cliente. Então é isso que a gente tem, né, na grande maioria da carteira. E óbvio, histórias muito específicas. Então a gente tem, por exemplo, investimento numa empresa chamada Mills, né, que é uma empresa que a gente já comprou, sei lá, R$2, R$3, hoje está R$13, e que era uma empresa de plataformas elevatórias e que hoje está crescendo para outros setores, como linha amarela, como plataformas, como empilhadeiras e geradores e outros mais. Então isso é uma história única de uma empresa que está acontecendo. No ano passado, a gente ganhou muito dinheiro na Fras-le, que é uma empresa que está crescendo há muitos anos, na Marco Polo, que é uma empresa que ficou muitos e muitos anos sem vender ônibus, e que de repente, com o aumento da passagem de avião, acabou recebendo um fluxo das pessoas que andavam de avião que voltaram a andar de ônibus. Teve a questão do caminho da escola e acabaram andando. Então, assim, tem histórias micro nessa parte de Brasil. E hoje a gente tem uma parte muito grande, quase 40% do patrimônio do fundo, aí em ações fora do Brasil. Então a gente tem uma alocação em Amazon, né, uma empresa que, depois de fazer muito investimento na época do Covid, agora está se beneficiando dos ganhos de escala que teve lá atrás. É uma empresa que, pelo fato de ter a AWS, que é a parte toda de servidores em nuvem do mundo, está se beneficiando, inclusive com a história de inteligência artificial, porque na verdade toda vez que você quer fazer um modelo de inteligência artificial, você tem que rodar toda aquela base de dados em um servidor, e esse servidor quem está vendendo é a própria, o aluguel do servidor é a própria Amazon, que vai comprar as placas da NVIDIA que a gente falou antes. E uma série de outras coisas que estão acontecendo na empresa que a gente poderia falar mais detalhadamente. A gente tem investimentos numa empresa brasileira de software, que é negociada fora. A gente tem investimento no próprio Google, que também está com iniciativas maravilhosas daqui para frente. A gente tem investimento em Japão, que a gente tem diminuído, porque a gente ganhou bastante dinheiro nessa subida de Japão. A gente tem investimentos no Vietnã, que é outro país emergente, se beneficiando aí da saída de empresas da China, indo para outras opções, mas que essa aí ainda não deu resultado, que a gente tem expectativa boa. A gente tem posição em ouro, talvez até um pouco mais tardiamente do que eu gostaria de ter feito, mas que a gente mudou agora para empresas de prata, que está super performando agora. A gente tem investimento, como eu coloquei, numa empresa de lítio, que foi muito mal, no começo desse ano foi horrorosamente mal, né, e que agora tem uma recuperação aí pequena nos últimos 2, 3 meses. Então, assim, um fundo que está balanceado em uma série de coisas, né, que estamos com posições em dólar para proteção do patrimônio. Nós temos posições em inclinação de curva, né, como um hedge, exatamente olhando para eventualmente o governo começar a gastar demais e as taxas de juros longas subirem mais. Isso aí a gente já ganhou um bom dinheiro com essa operação. Então é uma carteira balanceada, que tem um pouco de tudo e que a gente vai fazendo essas mudanças de acordo com que os mercados vão fazendo, mas assim, o dia todo estudando, lendo, aprendendo, conversando com muitos especialistas das diversas áreas, é um pouco disso. Cara, muito obrigado pela participação, compartilhar um pouco dessa experiência conosco. Queria convidar, fica à vontade para deixar os contatos da Rich, os seus contatos. Quem quiser buscar os fundos para investir, o espaço é seu. Tá bom, obrigado. Olha, nosso Instagram é Rich Asset. A gente põe bastante informação lá. Semanalmente o Igor, nosso economista, deixa um resumo do mercado. A gente coloca bastante das empresas. A gente coloca também a virada do mês, nossos principais ganhos e perdas, o que a gente tem feito nas carteiras.
Tem nosso site também, mas que não tem tanta coisa quanto o nosso Instagram, hoje em dia é mais isso. No Twitter também, a mesma coisa, os nossos analistas, o Henrique, o Maurício, todos eles têm posição bem ativa também no Twitter, escrevendo bastante coisa sobre o mercado. Então, estamos fácil de ser achado, estamos sempre à disposição de vir aqui conversar com vocês. Espero que no ano que vem a gente tenha outra surpresa, como foi no ano passado, né? Quem diria que ano passado estava tudo ruim, tudo perdido, né? No final acabamos o ano rendendo 29%. Esse ano que parecia que ia ser maravilhoso, começou devagar. Espero que tenhamos boas notícias daqui para frente. Estamos otimistas que vai vir bastante coisa boa pela frente. Maravilha, Ricardo. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado a Rich Capital por ceder aqui a participação do Ricardo. Muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês essas mentes que pensam e fazem o mercado financeiro brasileiro. Se você quiser saber um pouco mais sobre como a Com Dinheiro pode ajudar a você, os seus investimentos, ao seu negócio, visite www.comdinheiro.com.br e deixe sua dúvida, sua sugestão, seu feedback em contato@comdinheiro.com.br. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima!